Agora 10 horas e 40 minutos, já dá para abrir a tela, né? Porque sempre tenho o prazer de receber todas as segundas-feiras, como o nosso telespectador já tem o costume e gosta das explicações aqui do nosso advogado, doutor Cássio Timóteo da Costa. Obrigado por ter vindo e abrir a nossa semana de sol, hein, doutor? Uma segunda-feira bela, com certeza. Obrigado, doutor, por ter vindo. Perfeito, Adilson. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. Espero contribuir com um pouco mais de conhecimento e de prática do dia a dia na advocacia, né? E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre inventário, explicar como é que funciona esse procedimento, alguns detalhes importantes aí para que as pessoas elas tenham um pouco mais de facilidade para resolver essa situação jurídica num momento que naturalmente já é um momento triste, já é um momento de perda familiar, né? Mas que elas pelo menos elas consigam passar pelas necessidades legais com um pouco mais de conhecimento aí. É legal. É importante as pessoas se prepararem para esse momento. Principalmente aqueles que possuem descendentes ou eventualmente até quando não tiverem, para onde que vai o seu patrimônio, a luta da sua vida, de que forma que isso vai ficar. Sempre falo a importância também do casal discutir sobre a questão testamentária, a questão hereditária, porque às vezes quando não se tem descendente pode se criar uma certa problemática na hora da divisão da herança, quando o cônjuge vai ter que estar aí concorrendo com os ascendentes aí, dividindo o patrimônio que muitas vezes foi o casal que construiu. Então é um momento assim de reflexão para que as pessoas pensem que em que pese ser um assunto chato, ser um assunto que muitos não gostam de tratar, é extremamente necessário parar e pensar sobre o seu testamento, pensar sobre como funciona o inventário, como que pode se prevenir ou se planejar eventualmente essa situação quando você eventualmente não estiver mais presente. No primeiro momento, na questão conceitual, inventário é o procedimento legal para que se verifique o patrimônio que o de cujus, o falecido, deixou e as dívidas e quem são seus herdeiros. Então, é a etapa jurídica onde se analisa isso, o que foi construído, o que ficou de legado e para quem que vai, como que vai ficar transmitido essa situação. É verdade, doutor. E em muitos casos, ou a grande maioria dos casos, as famílias não se preparam, né, doutor, para esse momento de lidar com papéis, documentação, queira ou não, é um assunto burocrático que requer tempo também. Talvez, assim, as pessoas pensem, né, doutor, que a vida é eterna e nós não somos. É como nós falamos no começo, a certeza absoluta que temos é que um dia nós vamos morrer, né, doutor? Exatamente. E assim, e não é um procedimento caro, não é complexo. Procurar um suporte de um advogado para, através do tabelionato, providenciar o eventual testamento ou algum plano, né, de partilha aí, que eventualmente o escritório de advocacia fazer análise. É isso que eu pedi para o doutor. Qual é o prazo, doutor, para a abertura desse processo, desse inventário? Né? A pessoa faleceu, os herdeiros têm 2 meses para protocolar em inventário. E é extremamente interessante as pessoas se atentarem a esse prazo, porque a punição que é prevista é de 20% de multa do ITCMD. Então, assim, nós imaginamos hoje que a tabela do ITCMD em Santa Catarina ela trabalha entre de 1 a 7 e, em alguns casos, chega a 8%. É uma tabela progressiva, ela tem de acordo com o valor, ela vai aumentando. Mas se nós pegarmos uma cidade hoje que a grande parte dos imóveis tem um valor agregado, se nós pegarmos, por exemplo, R$1 milhão e aplicarmos 7%, nós estamos falando de um imposto bem considerável, falando de R$70 mil. Se nós pensarmos que pelo fato da pessoa perder o prazo para protocolar o inventário dentro dos 2 meses, ela já vai levar uma multa aí de 14, 15 mil reais praticamente, é um valor bem salgado. Sim. Então, assim, é importante entender que o Estado, independente do sofrimento que a família está passando, daquele momento difícil, o Estado precisa compreender quem que vai gerir aquele patrimônio, com quem que vai ficar aquela situação, e existe um prazo para isso, é de 2 meses. Se eventualmente a pessoa protocolar fora deste prazo, tem que estar ciente aí que vai ser multado no ITCMD no momento que vai fazer o preenchimento lá, o sistema vai puxar lá que está fora do prazo e automaticamente vai ter a incidência dessa multa. Perfeito. E também existe uma outra situação que muitas vezes não é tratada pelos advogados, que é uma situação que nós temos da herança jacente. Muitas pessoas acreditam, não vou fazer o inventário porque eu não preciso, isso não vai acontecer, não há necessidade de regularizar isso. Isso é uma situação bem delicada, porque eventualmente, se ultrapassado 2 anos e ninguém eventualmente postular aquele patrimônio como herdeiro,
Nós temos um instituto, um conceito criado no direito que se chama herança jacente, que é aquela herança que ninguém postula. E a gente tem a possibilidade desse patrimônio, eventualmente, retomar ao poder do Estado. Olha só, doutor. Então, às vezes, as pessoas acreditam, não vou resolver, quando eu tiver dinheiro eu vejo. Não é bem assim, né? Está correndo um grande risco. O risco, né? Um grande risco, numa eventual desapropriação daquela área, depois o Estado trazer a tese de herança jacente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que, independente da circunstância, procure um escritório de advocacia, tente regularizar a situação. Se naquele momento não tem condições de pagar o imposto, pede parcelamento, tenta postergar. Existem alguns entendimentos jurisprudenciais que tu pode deixar o recolhimento do ITCMD para após o formal de partilha. Então, assim, não há justificativas para não buscar uma solução. Os riscos não compensam. Doutor, uma pergunta paralela aqui, o inventário. É muito demorado esse processo, doutor? Deu entrada, é demorado? Porque todo mundo fica naquela apreensão entre os familiares, irmãos, faleceu o pai, por exemplo. Assim, né, Adilson, é que existem N fatores que interferem no desenvolvimento de um trabalho do advogado, do trabalho judicial. Se nós considerarmos um inventário consensual e onde os familiares, os herdeiros, participam ativamente, fornecendo todas as informações, é algo consensual. O Poder Judiciário está num momento também que não está tão cheio de trabalho, muitas vezes o fluxo daquele cartório, daquele gabinete está um pouco mais ágil do que normalmente é. Depende da demanda do momento. Depende da né, demanda do momento. Mas nós já tivemos casos no escritório que foi feito um inventário com 8 herdeiros, e nós conseguimos resolver ele em menos de 30 dias. Olha só. Então, assim, mas é um caso muito específico. A grande maioria dos casos, nós temos aí 1 ano, 2 anos, mesmo em casos consensuais, porque demanda preenchimento de documento. No primeiro momento é aberto o prazo para apresentação do inventariante, a nomeação do inventariante. Num segundo momento, apresenta-se os herdeiros e o rol de bens. Daí, nessa situação de apresentar o rol de bens, tem que apresentar certidões negativas, toda a documentação. Isso aí acaba demandando um certo tempo, tanto para o escritório quanto para os familiares buscarem e providenciarem essa documentação. Num segundo momento, apresenta-se o plano de partilha. Daí, quando é consensual, acaba sendo rápido, mas quando não é consensual e tem que se conversar, tem que tentar articular isso, daí demanda muitas vezes um tempo maior, tanto para o advogado quanto para os familiares conseguirem estruturar isso. Depois tem a fase de preenchimento do ITCMD, que muitas vezes naquele momento o familiar não tem dinheiro, daí ficam segurando um determinado período para pagar os impostos. Essa é uma pergunta num gancho, doutor, que eu quero pegar também nesse assunto, e porque com certeza alguém que está nos assistindo deve estar passando por isso também, a dificuldade para fazer o pagamento, doutor. É feito por uma única pessoa da família ou todos os envolvidos têm que pagar parte, doutor, desse processo? A regra é de que se divida entre os herdeiros de acordo com a sua cota à parte. O escritório de advocacia, obviamente, ele já vai apresentar para os herdeiros como que ficará a partilha daquele imóvel, seguindo a legislação de qual é o percentual que cabe a cada um, aquele imóvel, ou aqueles imóveis, ou aqueles bens, eventualmente, né? Mas muitas vezes nós temos aqueles que fogem da curva, né? Então, só querem o benefício, mas não querem arcar com a despesa. Fugindo, né? Daí acaba muitas vezes recaindo essa responsabilidade para o inventariante. O inventariante acaba tendo que pagar as despesas, antecipando muitas vezes esses valores e, obviamente, no final ele pede o abatimento para o juiz, ele pede a contraprestação o ressarcimento daqueles valores que eventualmente ele antecipou. Perfeito. Muitas vezes o inventariante ele tem conhecimento de que o falecido deixou um valor em conta, ele pede um alvará judicial para o juiz para liberar aquele valor, para fazer frente às despesas. Então, existem várias manobras que podem ser feitas para viabilizar a regularização. Tem que se entender que tanto a legislação quanto o juiz, todos estão voltados em um único objetivo, resolver e botar fim ao inventário com a partilha entre os herdeiros. Esse é a base de que todos estão trabalhando. Perfeito. Mas, infelizmente, muitas vezes um herdeiro ou outro acaba dificultando um pouco mais essa sequência e, obviamente, torna o processo um pouco mais moroso.
10 horas e 50 minutos, hoje ao vivo aqui nos estúdios, nesta segunda-feira, começando muito bem a segunda-feira, o Dr. Cássio Timóteo, nosso advogado, que sempre tem um tema muito pertinente. Hoje nós estamos falando sobre inventário e esse realmente as pessoas aí prestam muita atenção, com certeza você deve estar passando por essa situação também. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos, é rapidinho, segura aí. Voltamos com o programa Hora do Povo aqui pela TVC Panorama nesta segunda-feira. Um grande abraço para você que está nos acompanhando em qualquer lugar aonde chega o sinal aí da TVC Panorama. Você está junto com a gente aqui na programação. Hoje o Dr. Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado. Hoje estamos falando sobre inventário, um tema bastante pertinente. Doutora, qual a diferença aí sobre inventário, né, ou melhor, herdeiro e meiro? Qual a diferença, doutor? Explicar o que é o meieiro e o que é o herdeiro. O meieiro, na verdade, ele está vinculado à questão do casamento. É o patrimônio que pertence ao cônjuge em virtude do regime de casamento. E o herdeiro, ele está na regra daí de ascendente, descendente, colateral. A gente tem uma outra discriminação que está vinculada a uma questão sanguínea ou do casamento. Mas a questão de meieiro é algo exclusivo do casamento ou da união estável também, que o STF inclusive já se posicionou reconhecendo há muito tempo aí e equiparando o casamento à união estável para todos os efeitos legais, inclusive nas questões de sucessão. Então, basicamente, o meieiro está vinculado ao patrimônio que pertence ao cônjuge, depende do regime de casamento. E o herdeiro, ele é o rol taxativo que nós temos na legislação, em que os ascendentes, descendentes, depois nós temos os herdeiros facultativos, que são os colaterais aí, né? E temos também o cônjuge, que depende do regime de casamento, em alguns casos ele concorre como herdeiro com os demais. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, doutor. Se não houver descendente ou ascendentes, doutor, fica tudo para o cônjuge, a herança, doutor? Sim, na verdade existe o princípio do o mais próximo afasta os mais distantes, né? A ideia é o seguinte, na legislação, se eventualmente tiver filhos, vamos pegar o exemplo mais comum hoje do regime de comunhão parcial de bens, tá? Nessa hipótese, por exemplo, a esposa ou o marido aí, ele já tem a meiação, ele já é meieiro daquele patrimônio que eles conquistaram junto. Os outros 50% do patrimônio que pertence ao falecido vai ser dado pelo descendente, pelo filho. Perfeito? Se eventualmente não tiver o filho, os outros 50% vai ser dado pelo ascendente, pelos pais. Agora, na hipótese de não ter filho e nem pai, a esposa fica com a totalidade do patrimônio. É uma forma que eles fazem, porque o que acontece? Seria de uma certa forma injusto, eventualmente, a esposa que está lá construindo o patrimônio e tudo mais, ela não é herdeira, porque ela já é meieira, essa é uma regra básica. Daí ela vai ter a metade do apartamento, por exemplo, que eles compraram juntos, e a outra metade ser de um sobrinho dele, ou de um irmão do marido. Não faz muita lógica. Exato. Então, nessa situação, as únicas herdeiros necessários são os descendentes e os ascendentes. Os colaterais aí, eles estão apenas na ausência de outro desses herdeiros. Então, para todos os efeitos, a esposa, se eventualmente não tiver descendentes ou ascendentes, ela vai herdar o patrimônio daí. E quando que entra, doutor? Quando que entra assim, terceiros, por exemplo, os tios, esses parentes têm direito também à herança? Quando não existe os herdeiros necessários, são os diretos, né? Os diretos, né? Quando não existe os herdeiros legais, não existe a cônjuge, ou depende do regime de casamento da cônjuge também, né? Daí, nesse caso, entra-se os colaterais. Mas daí eles têm que entrar com um processo também, né, doutor? Sim, o inventário, ele é a regularização do patrimônio. Não existe como tu regularizar um imóvel de pessoa falecida, ou um veículo, ou alguma situação de bens, sem que tu passe pelo processo de inventário. As pessoas, muitas vezes, têm aquela dinâmica, eu vou entrar apenas com uma petiçãozinha de alvará. Esse seria um procedimento equivocado. Admite-se a hipótese de apenas de um alvará judicial, para pequenas montantes, algum pequeno valor que tem numa conta, a questão de FGTS, mas envolveu patrimônio, bens, o procedimento que deve ser feito é sempre inventário. Então, para todos os efeitos, independente de quem é, se é um herdeiro necessário ou um herdeiro facultativo, que a gente fala, né, para todos os efeitos, eles só vão conseguir regularizar o patrimônio através do inventário. Perfeito.
Mais uma pergunta, doutor. Qual é a porcentagem, doutor? Qual a porcentagem desse ITBC? Muita gente não sabe, né, doutor, o que é ITCMD. Isso. Né? Qual é essa Imposto porcentagem de transmissão, causa mortes e doação. Tá? Esse imposto, ele é um imposto estadual e ele incide sobre patrimônios, eventualmente, que vêm do fato gerador causa mortes ou doação. Ele é progressivo, ele é de 1 a 7% para ascendentes e descendentes, e quando é colaterais ele é 8%. Mas desse de 1 a 7% ele tem uma tabela que o Estado traz lá. Por exemplo, até o patrimônio de 25 mil é 1%, de 25 a 50 é 2%, ele vai aumentando. Mas na grande maioria das vezes a gente está trabalhando entre 6% e 7%, porque a tabela ela pula de 6% para 7% com valores pequenos até, em 300, 400 mil já vai direto praticamente a 6%, 7%. Uma dúvida, doutor, também, que deve ser a dúvida de muitos telespectadores. Tem o patrimônio, né, seja pouco ou seja muito, mas enfim, pode ser, durante o processo de inventário, pode ser vendido, doutor, e repartido antes ou não? Sim, ele pode. Pode? Ele pode ser feito sim. Na verdade, tu podes fazer isso através de uma autorização judicial no próprio processo de inventário. É feito o pedido, o juiz autoriza a alienação daquele patrimônio com o depósito dos valores judicialmente para depois ser partilhado entre os herdeiros. E existe uma situação paralela que é feito o contrato de cessão de direitos. Só que daí a gente tem uma discussão um pouco mais extensa, talvez com o programa, que é a questão de cessão de direitos hereditários por instrumento público da cota à parte ou cessão de direitos de instrumento particular, em muitos casos não é aceito pela legislação. Então, de regra, a minha orientação quando as pessoas estão envolvendo inventário é que, se forem negociar, façam através de autorização judicial, que é o modo mais seguro, porque existe uma discussão aí sobre a questão legal da cessão de direitos. Entendi. Se ela, por instrumento particular, se ela tem validade efetiva, como que isso vai resguardar os direitos daquele que está adquirindo o imóvel. Mas é possível sim alienar o patrimônio, inclusive tem que haver essa possibilidade, porque algumas vezes os herdeiros precisam vender o patrimônio para conseguir organizar e manter o resto do patrimônio. Exato. Então, pode sim, basta fazer esse pedido através do Poder Judiciário, nos próprios autos do inventário, e que o juiz ele faz a autorização, é alienado o patrimônio, resguardado o dinheiro, utilizado para pagar as despesas e eventualmente depois partilhado. Então, não necessariamente precisa esperar a finalização do inventário, doutor? Não é necessário. É claro que, de um modo tem que haver geral, um consenso de todo mundo. Tem que haver um consenso, né, tem que ter, de modo geral, uma explicação lógica do porquê antecipar a venda daquele imóvel antes da finalização do procedimento, né? Mas se conseguir justificar que apareceu o comprador, que apareceu as oportunidades, todo mundo está concordando, o juiz naturalmente autoriza e as pessoas ficam responsáveis de depositar aquele valor, pagar os impostos, pagar tudo que tiver, para poder finalizar dentro da legalidade. Perfeito. É isso que eu falo, a ideia do Poder Judiciário da legislação é resolver. Se aparecer um comprador que vai possibilitar que as pessoas consigam dar uma destinação daquele patrimônio, consigam pagar os impostos, as despesas eventuais que o Estado vive também do recolhimento de imposto, obviamente que o Poder Judiciário, dependendo da circunstância, ele faz uma concessão, ele consegue autorizar essas situações. Queria que o doutor falasse para os nossos telespectadores agora, por último, né, doutor, qual a necessidade, porque tem a necessidade de constituir um advogado para trabalhar, para dar início, e isso é muito importante, né, doutor, também, né? Assim, a capacidade postulatória, ele é um poder que é dado aos advogados, devidamente formados em direito, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, assim, as pessoas têm que entender que essa capacidade postulatória de poder mover o Poder Judiciário, poder postular junto ao Poder Judiciário, é uma faculdade do advogado. Então, naturalmente, que você tem que procurar um advogado para que o advogado o represente judicialmente. Claro que existem algumas hipóteses que o Poder Judiciário permite a pessoa sem advogado, através do juizado especial, com alguma limitação aí até 20 salários e tudo mais, mas a necessidade do advogado para que você consiga se comunicar com o Poder Judiciário. A questão do inventário, é importante as pessoas entenderem que ele não é um procedimento criado à toa, ele é um procedimento de regularização, de tornar público e de deixar organizado o patrimônio e eventuais circunstâncias que foram deixadas pelo decújus, pelo falecido. Então, as pessoas, muitas vezes, elas têm um pai, falece, o pai tem um terreno, daí mora em cima do terreno, quando der eu resolvo. Na verdade, não funciona assim, você está correndo um grave risco.
Primeiro que você vai ser multado pelo ITCMD, na hora de fazer a regularização vai sair mais caro. Você tem o risco do reconhecimento de uma eventual herança adjacente, tem o risco de uma eventual problemática de desapropriação do patrimônio. Então, assim, procure o escritório de advocacia, procure um advogado da sua confiança, não deixe para depois. O advogado com experiência pode conseguir achar várias manobras, várias possibilidades aí para que você consiga ou vender o patrimônio, ou conseguir parcelar o imposto, ou alguma coisa que crie instrumentos e mecanismos para resolver isso de forma rápida e sem você eventualmente estar precisando botar a mão no seu dinheiro pessoal para estar solucionando isso nesse momento. A figura do advogado é fundamental, diga-se de passagem, né, doutor? Doutor, vou agradecer a sua presença hoje aqui, nessa segunda-feira, e espero o senhor na próxima segunda, como sempre, né? Estamos acostumados já a receber o doutor aqui para trazer esclarecimentos de algum tema, doutor Cássio. Perfeito, Adilson. Mais uma vez, obrigado a todos aí, né? E espero ter contribuído mais um pouquinho. Uma ótima semana. Após o intervalo comercial, você acompanha comigo, tivemos aí um assalto ali na Interpraias, onde a vítima foi amarrada, e você acompanha com a gente aqui, depois do intervalo comercial, rapidinho, já voltamos.